Olá, meu nome é Adriana Alves Pereira e sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu do Campo Moca. Estou no 7º semestre e a minha orientadora deste vídeo é a Cristiane Simões. O tema do meu vídeo são as práticas pedagógicas na EJA. A educação de jovens e adultos, conhecido como EJA, é uma modalidade de ensino destinado a jovens, adultos e idosos que por algum motivo ou alguma circunstância desistiram dos estudos, sejam eles por preconceito, trabalho precoce, constrangimento por não obter uma nota desejada e o aluno se sentiu constrangido. Então, nós como educadores devemos levar em consideração que esses sujeitos, eles possuem características sociais e culturais próprias, sendo o papel da EJA formar sujeitos a serem capazes de interagir e agir no meio social de forma com autonomia, na verdade, né? Segundo Freire, as práticas pedagógicas, ela é um processo de construção de conhecimento, onde o professor dialoga com seus alunos, troca experiências, tudo isso na direção de uma leitura crítica da realidade, tá? O material didático e paradidático, ele deve ser de acordo com a sua faixa etária. Independente do ano do aluno, se ele esteja no ensino fundamental ou no ensino médio, geralmente o ensino fundamental, nós não devemos infantilizar a capacidade desses alunos. Por quê? Quando nós utilizamos um livro didático infantil, ou uma atividade infantil, nós não estamos contribuindo para o desenvolvimento daquele aluno, para desenvolver aquele conhecimento, aquele pensamento que ele já tem. Então, nós estamos infantilizando. Então, para que esse ensino e aprendizagem se torne eficaz, é importante que nós tenha atividades de acordo com a sua faixa etária, tá? E que nós façamos conhecimento da realidade daquele aluno, para que assim nós possamos intercalar com aquele conteúdo. Porque só assim nós vamos poder tornar esse aprendizado significativo através da escrita e da leitura, e fazendo com que eles sejam capazes de utilizar todo o seu potencial e sua autonomia, sendo protagonistas, né, integral das suas vidas ou do seu aprendizado, tá? É preciso que o professor ele seja reflexivo nas suas práticas pedagógicas. No seu planejamento cotidiano, é preciso ele saber formas de desenvolver essas práticas. E essas formas e essas práticas, elas são divididas, são caracterizadas de duas formas: repetitiva ou reflexiva. A repetitiva, ela é fragmentada em teorias e práticas dissociadas, ou seja, ela é limitada aquele conteúdo. Ela não permite um novo, ela não permite uma reflexão, ela não permite um questionamento. É aquele aprendizado e pronto, e acabou, tá? A reflexiva não. A reflexiva, ela já dá uma fonte de conhecimento e desenvolve o novo. Ela amplia os limites, ela vai além da sala de aula. Ou seja, ela traz a realidade daquele aluno para a sala e a partir daquilo, ela vai construindo novos conhecimentos. Como? Através de pesquisas, através das suas experiências, através do diálogo, a troca de ideias com seus colegas. Então, ele deve permitir, a escola e a sala de aula, ela deve permitir ir além do conteúdo com o ensino da EJA, né? Então, ela tem que ser mais ampliada, ela precisa ser mais reflexiva, porque só assim aquele jovem, aquele adulto ou aquele idoso, ele será capaz de construir o seu próprio conhecimento.
Então, de nada adianta se nós aplicarmos um conteúdo e aquele conteúdo ele não fizer significado, não tiver um significado para aquele jovem, ou para aquele adulto, ou para aquele idoso. Porque ele não vive aquilo, ele não entende aquilo, ele não é capaz de associar aquilo com a sua realidade. Então, quando a gente pratica essas práticas reflexivas, quando a gente traz para dentro da sala, nós estamos ampliando o conhecimento, nós estamos permitindo que aquele aluno expresse o que ele já conhece, que o aluno ele fale do que ele já sabe, o conhecimento que ele já tem, seja ele matemática, história, geografia, língua portuguesa. Então, todo o conteúdo, todas as práticas que são realizadas em sala, é importante a gente levar a realidade, a gente trazer a realidade do aluno, para que esse ensino seja significativo. Sendo assim, o professor ele precisa estar atento à ligação dessa realidade com o conteúdo a ser trabalhado. Ele precisa articular com a realidade dentro do contexto desse aluno. É preciso que nós façamos uma avaliação diagnóstica antes de qualquer prática. O que aquele aluno traz? O que aquele aluno sabe? O que aquele aluno já conhece? Qual o ambiente em que ele vive? Qual o contexto que ele vive? O que o levou a abandonar o estudo? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Porque é preciso que nós como educadores, devemos olhar para o sujeito como um protagonista de seu aprendizado, levando em consideração o seu ambiente social, as suas experiências, as suas vivências, o seu cotidiano, e fazendo com que esse aluno ele ouça opiniões, ele critique um texto que ele não entende, ele reflita sobre o que ele fala, o que ele transmite, ou o que ele expresse. Então, tudo isso é levado em consideração, porque quando nós estamos na EJA, nós estamos formando sujeitos capazes de se expressar, de ter uma leitura crítica, de ter uma leitura reflexiva, e nada disso será possível se nós não levarmos em consideração aquilo que ele já tem, aquele conhecimento que ele já tem, a gente intercalar com pesquisas, para que ele expresse uma leitura crítica, para que ele reflita aquela pesquisa com a sua realidade, para que ele possa expressar de uma maneira em que ele respeite o próximo, que ele olhe para o próximo e ele possa adquirir o conhecimento com o próximo através de trocas de experiências. É muito importante o diálogo, é muito importante uma aula expositiva dialogada, é muito importante uma pesquisa, uma solução de conflito, que o aluno ele expresse sua reflexão com determinada pesquisa, ele expresse o que ele entendeu de um determinado conteúdo, o que ele não entendeu, o que ele precisa evoluir, no que ele precisa evoluir. Então, as práticas de letramento, elas também devem ser inseridas no cotidiano desses alunos, porque ela é composta por experiências de vidas, e a bagagem que esses alunos já vêm, ela acaba contribuindo para a aprendizagem dele, com a qualidade, com uma aprendizagem de qualidade, contribuindo para a sua formação, enriquecendo o seu aprendizado, envolvendo as suas culturas, a cultura do próximo, fazendo com que ele respeite o próximo, ele respeite a cultura do próximo, ele entenda, ele aprenda a ouvir que não é só ele que tem razão, não é só ele que está certo,
mas sim que a opinião do outro, a visão do outro também contribui para o seu aprendizado. A forma com que o outro faz também pode contribuir para o seu aprendizado. O modo de pensar sobre um determinado cálculo pode ajudar você a melhorar naquela situação de cálculo. Então, é importante a troca de experiências, é importante a aula dialogada, é importante a aula expositiva, é importante a troca onde o aluno ele fale o que ele entende, o aluno expressa o que ele entende, o que ele pensa, que ele respeite o outro. Então, quando o aluno ele entra na EJA, quando ele volta para a escola, ele já vem de uma sociedade letrada. Então, é necessário que nós façamos compreender o contexto em que ele está inserido, para que ele possa se apropriar daquele letramento vinculado à sua realidade. Ele compreender aquilo, ele compreender o que ele está lendo, ele compreender o que ele está escrevendo. Vamos colocar, por exemplo, se ela está fazendo uma leitura de uma receita, ela compreender o que ela está lendo. Ela está fazendo uma leitura de um conto, ela fazer a reflexão do contexto daquele plano, daquele conto. O que aquele conto quer passar? Qual a ideia dele? Trabalhar com contos é muito importante porque ele vem com uma ideia atrás daquele contexto. Então, qual é a ideia daquele conto? É importante que o aluno ele expresse o que ele está sentindo, o que ele está aprendendo, as dificuldades dele, que ele reflita quais são as dificuldades dele. Então, as práticas de leitura, elas também são vivenciadas no dia a dia dele. Como? No transporte público, no trabalho. No trabalho é um ambiente que a maioria dos alunos da EJA, eles saem do serviço e vêm direto para o trabalho. Então, o contexto de letramento, ele é muito vinculado a essa realidade também. Só para nós concluirmos, é importante que o professor ele reflita muito sobre as suas práticas pedagógicas. Questione, aquele aluno ele atingiu o objetivo da aula? As dúvidas que aquele aluno está tendo é referente ao nível daquela aula? Aquele método que eu estou trabalhando está sendo eficaz? Está contribuindo para o aprendizado? O aluno ele foi capaz de alcançar o objetivo proposto daquela atividade pedagógica? Então, tudo isso é muito importante para que o professor para que o professor reflita, porque um professor crítico reflexivo, ele precisa ter uma mente aberta, ele precisa ser humilde, ele precisa reconhecer, ele precisa entender que se aquele aluno ele não está conseguindo, ou o aluno, ou a sala, ou um contexto não está conseguindo atingir aquele determinado objetivo, alguma coisa está errada. Então é hora da gente replanejar, é hora da gente pensar, é hora da gente ouvir aquele aluno, é hora da gente dialogar. Por isso que é muito importante, antes de qualquer prática pedagógica, a gente fazer uma avaliação diagnóstica. Para quê? Para que nós possamos ter uma noção do que o aluno já entende, a gente ter noção do que o aluno já traz de conhecimento. Porque se aquele método que nós estamos aplicando não está dando certo, nós vamos por um outro caminho. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos saber qual está sendo a dificuldade. E esse tipo de relação com os alunos da EJA dá mais segurança para os alunos, dá mais confiança, faz com que eles tenham mais respeito. Então, é muito importante essa reflexão do professor em relação às práticas pedagógicas. Traz uma harmonia para a sala.
né? Então é isso que eu tenho que falar, que eu tenho para falar sobre as práticas pedagógicas com a minha pesquisa. Eu espero ter contribuído e tchau, tchau.